Olá, minha gente, o programa Eu e Você está no ar, contando com a minha presença, tendo ao meu lado o jornalista, meu amigo Pedro Dogotto. Abordaremos diversos assuntos. Traremos hoje uma entrevista com a excelente psicóloga e especialista em holocausto nazista, Sofia Débora. Em seguida, a vergonha do fechamento do hospital do Yazer. E finalmente traremos a recusa do COI na Inglaterra e homenagear atletas israelenses assassinados na Olimpíada de Munique. Minha gente, vamos começar o programa perguntando: o que faz a fiscalização municipal que permite o estacionamento irregular de veículos em grande número na nossa cidade? Vemos isso, por exemplo, nas calçadas em frente aos hotéis 5 estrelas localizados na orla que vai do Leme ao Leblon. Preste atenção, essas calçadas são tombadas. O problema é que a fiscalização, em especial a Guarda Municipal, age de acordo com a cara do freguês. Muitas vezes perseguem veículos que param apenas para deixar alguém ou para retirar algumas compras. E aí, lá vem o guarda, mal-humorado, dizendo que vai multar, ou até partindo para logo aplicar a multa. Agora, em contrapartida, para a vergonha das autoridades de nossa cidade, o turista que visita o Rio e se hospeda num destes hotéis 5 estrelas da orla fica perplexo com a desordem e estacionamento irregular em torno do hotel. Não é verdade, Pedro? Sabem por quê? Em nenhuma cidade do mundo se vê essa bagunça de proteção ao poder econômico. Se fosse um trabalhador pobre e colocasse uma das rodas de seu carrinho velho na calçada, tenho certeza que logo chegaria o guarda que o multaria. E ele, desesperado, assistiria ao reboque do seu companheiro de guerra. Será que contra o poder do guarda não há argumentos? Talvez outra força, muito mais forte, prevaleça entre os poderosos empresários e o poder público. Fica aí a interrogação para a vossa análise. E você, Pedro, já teve tempo de fazer a sua? Tive tempo, sim. Constatar mais esse absurdo na vida urbana da cidade do Rio de Janeiro. 2 pesos, 2 medidas. Os carros que ficam na porta dos hotéis 5 estrelas ocupam totalmente as calçadas e às vezes obrigam até os pedestres, pessoas empurrando carrinhos de criança, pessoas às vezes com dificuldade de locomoção, têm que sair das calçadas e colocar o pé no meio-fio, na rua, para poder ter espaço para caminhar, para poder fazer o seu trajeto. Enquanto isso, os carros estão parados ocupando o espaço nas calçadas, como você disse, tombadas. Quanto ao fato de haver rigor para quem pega compras em supermercado, que é uma coisa urgente, rápida, e em comparação com esse estacionamento permanente em todas as horas do dia, aí se constata mais o absurdo da situação. É realmente a força do poder econômico que está funcionando mais uma vez contra a população carioca. Bom, minha gente, traremos agora nossa entrevistada de hoje, a psicóloga Sofia Débora Levi, profunda conhecedora do Holocausto nazista, que há mais de 20 anos pesquisa as consequências desse trauma junto aos sobreviventes e suas famílias. Vamos à entrevista. Sofia, acontece uma coisa interessante. Nós estivemos há pouco tempo em Portugal, falam em sofrimento dos judeus durante 300 anos,
mas não falam em Inquisição. E eu tenho medo que a mesma coisa aconteça com o Holocausto. Eu queria saber o que é que você acha. Aconteceria a mesma coisa ou são coisas independentes? Bom, Gerson, não são coisas independentes na medida em que a temporalidade e o ser humano, a condição humana frente à temporalidade, faz com que à medida que nós nos distanciamos dos eventos cada vez mais, nós passamos a depender de um exercício histórico, de um exercício de interlocução, de estudo, para que aquilo que vai ficando cada vez mais no passado não caia plenamente no esquecimento. Claro está que a Inquisição, tendo decorrido já séculos para os dias atuais, fica como um registro de história formal, de história oficial, ensinada, inclusive nas escolas, para os alunos de uma maneira geral. No entanto, o Holocausto tendo acontecido há menos tempo, nós ainda podemos contar não só com os testemunhos vivos, mas com uma transmissão oral mais próxima dessa vivência, principalmente na comunidade judaica, onde nós temos gerações de filhos e netos que convivem com esse tema, muitas vezes em suas casas. Então existe uma possibilidade de resgate de memória e de história com mais facilidade do que um evento passado como a Inquisição. Conforme o tempo vai passando, nós precisamos incrementar essa prática, que é uma prática judaica da história oral, da oralidade, não só do ensino formal do Holocausto nas escolas, tá? Mas manter este assunto vivo no ensino informal, em reuniões culturais, na mídia impressa, na mídia virtual, que hoje nós temos um material imenso, mas que precisa ser melhor trabalhado para que realmente toque as pessoas. Nós precisamos manter essa vivência dolorosa da condição judaica e da condição humana como um tema paradigmático de reflexão do que a sociedade pode chegar quando se transgride a ética, quando se transgride a possibilidade de tratar o outro com a sua plena valorização como ser humano. Como é que você explica, diante desse horror que foi o Holocausto, o silêncio da humanidade que não reagiu, que calou, que ficou em silêncio total e deixou que isso acontecesse, essa tragédia, a pior tragédia da história da humanidade? O ser humano tem essa evitação de admitir a maldade no grau máximo que a gente viu chegar em termos macrosociais com o Holocausto. Então, diante do horror, existe uma reação instintiva à evitação, a não querer lidar com, a não querer ver, a não querer tomar partido e achar que aquilo vai estar sempre longe de mim, longe do meu grupo. E isso não é verdade, a história está aí para mostrar diversos contra-exemplos. Essa não é uma atitude realmente construtiva. E, Gerson, eu acho que a gente não pode ficar somente na análise psicológica. Existe um contexto político, existe um contexto econômico por trás disso tudo, na época e mesmo depois. Hoje em dia, com a maneira que a mídia maior lida com a questão do Holocausto, nos coloca a pensar que política internacional é essa, hoje em dia e à época, que favorece a isenção, que favorece a ausência de tomada de posição. E uma série de dificuldades burocráticas até, acredito que tenha contribuído para esse silêncio, para esse jogo de mentira, essa evitação de dizer claramente não à violência, não ao Holocausto. Mas, no entanto, a diretora desse programa apresentou um projeto e foi aprovado pela prefeitura para que fosse dado aulas de história
sobre o Holocausto às crianças para que elas aprendessem que isso não poderia ser repetido. Veja que reação antagônica. Eu fico muito feliz pelo fato da Teresa Berger, minha amiga. Ela foi uma das pioneiras, se eu posso assim dizer, que a pioneira a levantar essa proposta em termos formais e oficiais para o governo. E entendeu que é através da educação e é dentro da escola que a gente vai dar não só informação, Gerson, mas formação. Formar indivíduos capazes de entrar em contato com esta dura realidade que não está só nos jornais, ela não é uma história falada, é uma realidade e que, infelizmente, não está tão distante de nós. As raízes, os germes da violência em macroescala estão muito mais próximos e são muito fáceis de serem instaurados enquanto realidade quando a gente está numa ditadura, num movimento totalitarista como foi o nazifascismo, como acontece em outras ditaduras, já aconteceu na história do Brasil e infelizmente existe ainda em outras partes do mundo. Então, essa denúncia, ela é sempre atual e eu acredito que é na escola, que é o lugar onde a gente precisa trabalhar com afinco, mas como já disse antes, Gerson, não só na escola. Esse tipo de veiculação que você hoje me dá a oportunidade de poder contribuir, eu sou muito grata e fico muito orgulhosa de estar aqui hoje com vocês, podendo abordar esse assunto, nos engrandece, porque eu acredito que é neste contato, como eu sempre falo, citando Martin Buber, é neste contato do inter-humano que a gente ganha força para ver que o mundo dá para ser melhor e dá para ser diferente do que esse contra-exemplo que a gente tem no Holocausto. Sofia, amor se paga com amor. Isso é que o povo tem que compreender. Se olhando nos olhos e confiando uns nos outros e fazendo o bem. É isso. Isso, Gerson. Você me arrepia literalmente com essas palavras e eu acho que é esse o contágio que a gente está aí para contribuir e reproduzir. Eu agradeço muito a você. Volte, porque nós queremos que você conte muito mais, nos ensine muito mais, porque, infelizmente, o nosso tempo é curto e você tem muito a nos dar. Muito obrigado e volte sempre. Voltarei com muito amor, com muito carinho, com muita honra, Gerson, diante da sua pessoa e diante aqui de todo o carinho que a Teresa e a equipe de vocês sempre me dão. Muito obrigada. Pedro, é isso. Vamos passar por um assunto regional. Amigos, comentamos na semana passada aqui no programa, mais uma vez, a falência da saúde pública no Rio de Janeiro. Falamos de incêndios em hospitais, o Pedro II e o Pedro Ernesto, na falta de atendimento do Hospital da Lagoa, por motivos de greve, e também no Hospital do Fundão, que já foi referência e está funcionando precariamente por falta de recursos. Mas, para nossa surpresa, assistimos no último final de semana ao fechamento de mais um hospital, que também já foi referência, o IASERJ. Com tristeza, registramos a desativação dessa importante unidade de saúde. O prédio vai ser demolido e lá será construído um novo centro de pesquisa do INCA, Instituto Nacional do Câncer. Não tenho dúvidas ser de extrema importância a construção desse centro de pesquisa. Certo, Pedro? Não entendo, no entanto, acabar com um hospital ao invés de fazer sua revitalização, equipá-lo e fazer com que voltasse a ser o grande e importante hospital que foi no passado. O centro de pesquisa do Hospital do Câncer poderia ser construído em outro local. Existem para isso inúmeros prédios.
ali mesmo no porto, que poderia abrigar esse centro de pesquisas. Uma falta total de visão do governo do Estado, que mostra sua incompetência na gestão da saúde pública. Fica mais fácil fechar e transferir responsabilidades para outro setor, que diz respeito à saúde, mas que jamais poderá substituir a necessidade de existência do IAZER. Lamento muito, deplorável esta decisão. A desativação e a demolição é tão absurda que o governo do Estado não levou em consideração que da contribuição dos servidores, 2% se destinavam ao IASERJ e 9% à Seguridade Estadual. Ora, portanto, o hospital era dos servidores. Transferir os servidores que pagam pelo atendimento médico para uma unidade do SUS, gratuita, é não estabelecer a diferença entre a contribuição e a não contribuição. Quem vai devolver os 2% aos servidores estaduais? Ninguém. Onde foram esses recursos? Também não se sabe. Qual é a razão da demolição? Também não se explica direito, porque, como você disse, tem outras áreas em que o Hospital do Câncer podia instalar o centro de pesquisa. Tudo isso fica um mistério e que desacredita a Secretaria de Saúde Estadual. Uma vergonha. Pedro, é isso. Não respeitar os direitos adquiridos dos funcionários. Você tem toda a razão. Minha gente, com revolta, acompanhamos pela imprensa a lamentável decisão do COI, Comitê Olímpico Internacional, de não permitir que agora, nos Jogos Olímpicos a se realizarem em Londres, seja feito 1 minuto de silêncio em homenagem aos 11 atletas e técnicos israelenses assassinados na Olimpíada de Munique em 1972 pelos terroristas palestinos Setembro Negro, ligados à OLP. A homenagem foi solicitada pela esposa de um dos atletas assassinados, Ankie Spitzer, com apoio de 87 mil pessoas, incluindo políticos, celebridades, governo alemão e o Senado dos Estados Unidos, que assinaram a petição. O presidente do COI, Jacques Roger, responsável pela recusa, foi duramente criticado pela imprensa internacional e pelo parlamento inglês, lembrando que os ideais olímpicos afastam qualquer tipo de discriminação. Com isto, acusam o COI de discriminar os israelenses. O ministro de Negócios Estrangeiros de Israel considerou inaceitável a recusa do Comitê Olímpico Internacional, principalmente porque este ano assinala o 40º aniversário do massacre terrorista palestino contra os atletas israelenses. O covarde massacre terrorista ocorrido em Munique contra os atletas israelenses deve ser lembrado sempre, fazendo parte integrante do programa oficial do COI. Essa lembrança seria a grande forma de repudiar o terrorismo no esporte. Jamais esperar que instituições ou nações tenham que fazer pedido para homenagear
as vítimas. Que vergonha! E ainda negar esse pedido. Nota 0 para o COI, especialmente para seu presidente, o tal Jacques Roger. Uma vergonha! Essa decisão do Comitê Olímpico Internacional, vergonhosa, é uma página triste na história da organização dos Jogos Olímpicos, que tem mais de um século. Quando os atletas israelenses foram mortos em Munique covardemente pelos terroristas palestinos, presente à Olimpíada de 72, o herói Jesse Owens, campeão dos 100 metros rasos e detentor de 4 medalhas olímpicas de 1936 em Berlim. Um exemplo contra o racismo, porque é preciso lembrar, a prova dos 100 metros rasos cabia um chefe de Estado alemão, Hitler, entregar a medalha ao vencedor. Ganhou Jesse Owens, um negro. Hitler se retirou do estádio e alguém entregou a medalha por ele. Hoje, Jesse Owens é o nome da avenida que circunda o Estádio Olímpico de Berlim. E foi com uma emoção enorme que Jesse Owens lamentou, numa entrevista à imprensa mundial, o que aconteceu em Munique em 72, chegando até as lágrimas. Um ato imundo do terrorismo mundial. Como Hitler, foi um ato imundo do racismo ao sair do estádio para não entregar a medalha a Jesse Owens. Nota de repúdio. Atenção! Mais uma vez, o terror não dá trégua. E na última quarta-feira, 18 de julho, fez 6 vítimas fatais e dezenas de feridos ao atacar um ônibus de turistas israelenses na Bulgária. No mesmo 18 de julho, há 18 anos, o terror também matou em Buenos Aires 85 pessoas num atentado a um centro da comunidade judaica. Nosso total repúdio a esses terroristas assassinos. Pouco importa se foram grupos iranianos, da Al-Qaeda, Jihad Islâmica, Hezbollah ou Hamas. O que se exige é que o terrorismo seja combatido firmemente, sem dó nem piedade, por todas as nações adeptas da paz, e em especial pela ONU. Ou será que tudo isso, mais uma vez, ficará em silêncio? Basta de tanto sangue derramado pelo bárbaro terror. Minha gente, chegamos ao fim do nosso programa. Eu e o jornalista Pedro Couto nos despedimos e estaremos de volta aqui no próximo domingo, às 12 horas, na CNT, sem falta. Até lá.